Olá, boa noite. Quinta-feira e a gente segue aqui na nossa programação do Janeiro Branco. Já estamos aí no dia 20 de janeiro. Mais da metade do mês já passou e a gente começa aí na contagem regressiva. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os motivos e as consequências das pessoas não cuidarem da sua saúde mental. Eu vou receber aqui no Guia Viver Bem a psicóloga Samela Gomes. Samela, que é a sócia fundadora do Instituto Personale, uma nova clínica que abriu aqui em Natal, que tem uma gama de terapias, que tem muitas possibilidades para quem deseja se cuidar, para quem deseja cuidar da saúde mental. E a gente vai bater um papo sobre a importância dessa terapia. Samila já chegou? Deixa eu olhar aqui. Está vendo, Paty, se ela já chegou? Já chegou. Vou mandar um convite, Samila, para você, para a gente não perder tempo e já começar esse bate-papo, que vai ser muito esclarecedor aqui no Guia Viver Bem hoje. Mandei o convite. Tudo bom, Samila? Boa noite. Olá, minha querida. Tudo bom, Ju? Tudo ótimo, tudo ótimo. Seja muito bem-vinda. Esse mês que a gente está fazendo aí, cada dia passa um profissional aqui e a gente termina o dia e vai só juntando experiências e aprendendo mais e mais. E o principal, tendo essa consciência de que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, não é? Com certeza, Ju. Eu quero parabenizar a iniciativa de vocês que estão sempre aí atentos a todos os temas ligados à saúde. Eu acho que nessa pandemia a gente viu que esse é um dos elementos mais importantes que a gente tem. Então, parabéns a vocês pela iniciativa. É um prazer estar aqui. Ótimo, é um prazer nosso lhe receber também. E Samila, a gente está falando de saúde mental. Muita gente acordou para a importância desse cuidado, mas tem muita gente ainda que ainda ignora, acha que é mimimi, acha que não precisa, acha que é frescura. Por que tanta gente ainda é tão resistente a buscar essa ajuda, a cuidar da sua saúde mental? Então, eu vou ressaltar dois aspectos que eu acho que são super importantes, né? O primeiro é aquele que cobra da gente, né? Nós, enquanto sociedade, cobramos muito de nós mesmos a força e a fortaleza indestrutível, né? De sermos avaliados pelo quão fortes nós somos, né? E a ideia de fragilidade, ela sempre foi muito rechaçada, né? Então, muito evitada, inclusive, né? Então, por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim, a gente vai no médico, né? E não vai no psicólogo. Por quê? Porque a ideia de adoecer fisicamente é algo em que nós somos vítimas, né? A gente não tem nenhum poder, em tese, né? Nós não temos nenhum poder Uhum. sobre isso, que é uma fatalidade e nos acomete. Enquanto que, com relação a todas as questões internas, a gente tem uma responsabilização da sociedade pela fortaleza ou fragilidade que temos internamente. Então, isso já é um primeiro elemento que faz com que as pessoas acabem dizendo assim, não, eu vou ser considerado frágil, louco, enfim, ou qualquer outro adjetivo ruim, né? E, portanto, eu tenho que mascarar, negar ou, muitas vezes, fazer algo muito mais errado. E eu vou já falar sobre isso, que é o uso de medicamentos controlados, que Uhum. aumentou muito nessa pandemia, e o aumento muito grande não, com automedicação e burlando, né, as leis e a regulação com relação à prescrição médica. Então, a gente não procura para que a gente não se coloque para o outro como alguém frágil, etc. E o segundo elemento é que a questão interna, né, as questões de sofrimento, as questões emocionais, as questões dessa busca pela evolução e por ser melhor e por estar melhor no mundo, ela é uma busca que, quando a gente vai pensar o profissional, o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta, ela é muito ligada à loucura, e a loucura ela é Uhum. muito marginalizada, né? Então, é aquele que não tem controle sobre si mesmo. Quando, na verdade, eu sempre digo isso, existem, claro, os casos de crise
Mas as crises podem ser evitadas porque elas dão sinais. Então, é importante que a gente trabalhe a prevenção, é importante que a gente busque, é importante que a gente não associe isso a um quadro necessariamente de loucura. Embora a loucura em si tenha um passado histórico aí que entrou nesse rol de marginalização. Mas o fato é que a não busca, né, por esse autocuidado, por esse cuidado com um especialista, pela busca de saúde mental, ela tem uma relação direta com esses dois fatores. A fragilidade que a gente evita aparecer para si mesmo e para o outro, e, num segundo momento, a ideia de que procurar isso significa estar louco, e como a loucura é muito marginalizada, a gente negligencia isso, e isso tem consequências drásticas, infelizmente. Muitas vezes a fragilidade é muito pelo contrário, né? O fato de buscar é um ato de muita coragem, de você fazer essa viagem interna e se conhecer mais. Tem muita gente que foge disso, mas quando você dá esse passo, você está dando, é um ato de coragem, né? Não tem nada de fragilidade aí. De forma nenhuma. E assim, o que é ser frágil de fato, né? A gente tende, né, a esconder e a minimizar aqueles eventos em que a gente muitas vezes não sabe lidar, porque a gente é muito cobrado, sabe lidar com tudo. E a gente precisa entender que essa fragilidade, né, esse não saber lidar momentaneamente, faz parte da vida. Isso faz parte de nós, isso é humano, né? Senão seríamos super-heróis de quadrinhos. Então, assim, nós somos humanos, isso faz parte da natureza humana, e negar isso é negar a própria humanidade. Então, buscar esse cuidado especializado faz parte da coragem de assumir-se humano, no final das contas. E as consequências, Sâmela, de não buscar, de frear aí nesse medo desse julgamento, né, de ser frágil ou de ser considerado louco, ou de não ter essa disposição para ir buscar essa ajuda? Aí está os nossos olhos, né? A gente vê, todos nós, infelizmente, estamos vivendo todos os dias a notícia de alguém próximo ou alguém próximo a alguém que nós conhecemos que está passando por um momento grave, né? Ou mesmo algo irreversível. Então, quando a gente fala, por exemplo, do atentado contra a própria vida. Então, o que nós vemos, o que nós assistimos hoje, e isso é fato, né? É que a não prevenção, tudo isso que a gente falou até agora, ela tem causado o agravamento, né, das questões emocionais e de saúde mental da população, da sociedade, enfim. Estamos adoecendo, estamos adoecidos enquanto humanidade, e o fato de não cuidar disso tem essas consequências graves. Mas eu diria o seguinte, que um dos elementos dessa gravidade é que qualquer um de nós, se for procurar um bom profissional, um especialista, etc., vai ter hoje dificuldade com as agendas. Por quê? Porque está todo mundo lotado trabalhando crise, né? Poucos de nós estamos com as agendas voltadas para o trabalho preventivo. Então, muitas vezes, as pessoas em crise acabam não encontrando espaço nas agendas dos profissionais, enfim. Porque chegamos num momento de ápice de crise em que isso tem levado, infelizmente, a ter que a recorrer ao último recurso, à internação, enfim, a quadros mais graves, né? Então, por onde começar? Você falou assim, não espere a crise, né? É possível porque a gente vê assim, o cardiologista a gente vai uma vez por ano para fazer aquela análise, como é que está o nosso coração, faz alguns exames. Na saúde mental tem como fazer isso, uma espécie de check-up, para que a gente possa se antever a uma crise? Claro que sim, claro que sim. As pessoas me perguntam assim, Samela, como é que eu sei se eu preciso fazer terapia? Eu digo, bom, eu tenho duas respostas. Uma eu acho que todo mundo deveria fazer terapia para evitar as situações em que a gente acaba não tendo os recursos fortalecidos suficientemente para lidar com as adversidades da nossa vida.
Então, essa é a minha primeira resposta. Mas a segunda, que é assim, como é que eu sei o meu grau de necessidade, né? Se eu estou próximo a um adoecimento, a uma doença psicossomática, a um quadro de estresse. Você vê que hoje, por exemplo, a gente tem um nível de absenteísmo nos ambientes de trabalho muito grandes, porque a síndrome de burnout hoje é um fato, é uma realidade. Muitas pessoas afastadas, né? Por questões ansiogênicas devido ao trabalho. Então, assim, existem hoje avaliações psicológicas, avaliações neuropsicológicas, testes muito bem elaborados, com todo o respaldo científico, para nos avaliar de como nós estamos em relação à saúde mental. Então, existem os protocolos preventivos e avaliativos e diagnósticos que ajudam a gente a tomar decisão, que ajudam a gente a dizer assim, olha, então eu realmente vou procurar uma terapia. Inclusive de pensar que terapêuticas são essas, porque hoje você tem a psicologia, você tem a psiquiatria, você tem a terapia ocupacional, você tem a psicomotricidade, você tem uma série de profissionais que estão ligados à saúde emocional, à saúde psíquica. E essa avaliação, ela serve também para a gente orientar, para orientar a gente sobre que procedimentos a gente deveria estar procurando, né? Samula, a gente recebeu até uma pergunta falando sobre síndrome de burnout. Qual seria a terapia mais indicada para quem está passando por esse problema? Tem alguma terapia que seja indicada ou depende da pessoa? Que a gente já teve um bate-papo sobre isso também aqui no Guia Viver. Exato. Eu sempre digo que mais do que a técnica, o profissional é o mais importante. É procurar um profissional que tenha experiência naquela área, que tenha casos já né, de sucesso nos seus procedimentos, enfim. Então, eu sempre digo que procure sempre um profissional especializado e que tenha uma reputação, né? Agora, para falar cientificamente, especificamente sobre burnout, sobre estresse, a síndrome de estresse pós-traumático, o transtorno de estresse pós-traumático, e alguns quadros fóbicos, a terapia cognitivo-comportamental e a EMDR, que é o Eye Movement Desensibilization and Reprocessing, são duas técnicas que alguns estudos apontam que eles têm associados, eles têm tido uma eficácia muito grande, principalmente na ausência, né, da finalização de fato das crises, né, de ansiedade, das crises fóbicas, etc., como também da permanência dessa ausência de crise por mais tempo. Então, eu sempre digo, procure um excelente profissional que tenha a experiência. Mas, sem dúvida alguma, cientificamente, já os estudos apontam que essas duas técnicas, elas têm resultados mais eficazes em alguns quadros. Como é que funciona? Fala um pouquinho dessas técnicas. A TCC muita gente já conhece, né? As pessoas já conhecem, ela é mais difundida, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela vai lidar com os aspectos conscientes do humano, as questões de comportamento, as suas crenças, e vai criar um protocolo, né, terapêutico com foco naquilo que é a demanda que é trazida pelo paciente, né? Diferentemente de outras abordagens, que elas vão atrás daquilo que não é manifesto, né? Aquilo que está atrás dessa demanda para trabalhar com o inconsciente, etc. Mas a terapia MDR, que é algo muito novo, e aqui em Natal eu não conheço, eu desconheço de fato quem trabalha com a MDR, além da nossa clínica, eu desconheço, pode ser que exista, mas eu realmente desconheço. A MDR, ela foi desenvolvida pela Francine Shapiro, que é uma pesquisadora, psicóloga lá nos Estados Unidos, e com muitos estudos randômicos que provou que os traumas, eles podem ser... Eu vou tentar aqui resumir, não falar muito academicês, né? Assim, mas assim, os traumas, né? Eles são uma resultante de uma memória com um afeto, com uma falta de entendimento ou entendimento deturpado, cognitivo,
daquele afeto junto com aquela memória, que a gente chama de trauma, né? E esse evento, ele acaba sendo reeditado sempre quando a gente está em situações semelhantes ou tidas como semelhantes, percebidas como semelhantes pelo nosso cérebro. E o que a MDR faz? Ela trabalha a dessensibilização e o reprocessamento dessa memória através da estimulação bilateral do cérebro, né? Através de alguns estímulos. Ela começou com o movimento dos olhos, né? Que é exatamente como aquele que a gente tem no sono REM, né? Que a gente fica ali, que é justamente essa sincronia, né? Essas sinapses ali do cérebro de um hemisfério para o outro. E ela, então, faz esse reprocessamento, mas não é somente isso com o movimento dos olhos. Então, a gente hoje já consegue trabalhar com os outros sentidos também. Não só com o movimento dos olhos, mas também a bilateralidade através de olfato, tato, audição, etc. Então, é uma técnica muito específica, tem um protocolo muito rígido, mas com níveis de eficácia muito grandes e, inclusive, com protocolos menores. E é importante dizer que a Organização Mundial de Saúde, especificamente para transtorno de estresse pós-traumático, só reconhece 2 terapêuticas como sendo terapêuticas eficazes para isso. Uma é a TCC e a outra é a MDR. E quanto tempo esse paciente ele começa a perceber os resultados dessa terapia? Depende muito do problema que ele traz, depende muito do próprio protocolo que está sendo colocado ali, né? Mas eu diria que assim, o principal fator é, de fato, o quão complexo é aquela memória, aquele trauma, por exemplo, tempo, né? Se é um evento traumático de infância, se ele é da adolescência, se ele é um evento traumático agora, por exemplo. Nós, no evento da Boate Kiss, por exemplo, o centro de MDR, ele foi convocado para trabalhar aquelas pessoas que passaram, né, por aquele evento. Então, o protocolo, ele é um protocolo, apesar de ter sido algo extremamente traumático, o protocolo ele é mais reduzido porque o evento ele é mais recente, né? Uma memória mais recente. Então, tem essas nuances. Mas eu diria o seguinte, são 8 fases e, em geral, os protocolos eles são entre 12 a 30 sessões. Agora, se for algo muito mais complexo, aí pode se estender. Fazendo que você vai perceber, né? Exato. Como é que vai ser o resultado, a resposta. Assim, quando é que você começa a sentir a resposta, né? Em geral, que eu não respondi isso. Quando é que você começa a sentir a resposta? Eu vou dizer assim, a minha experiência com a MDR, né, como psicoterapeuta, a minha experiência, até hoje, os meus pacientes já começaram a sentir a mudança a partir da primeira sessão. Olha que incrível. É. E esse profissional, ele é treinado, ele passa por toda uma formação para aplicar a técnica. Sim, existe uma formação específica. Aqui no Brasil, eu realmente só conheço a que foi aluna da Francine Shapiro, que está lá no Paraná, que é a escola onde eu até hoje, porque a gente não para de estudar nunca, né? Então, até hoje eu estou estudando, aí continuo os meus estudos e é, de fato, uma formação dura. E eu tive também o privilégio de ter feito um mestrado em psicologia cognitiva, que me ajudou muito, né? Me ajudou muito a entender alguns processos que me facilitaram a prática do MDR. Ótimo. Samela, só voltando um pouquinho. No início a gente estava falando dessa situação que as pessoas não buscam, né? Dessa questão da falta de profissionais, da questão da fragilidade. Como é que a gente pode mudar esse cenário? O que é que a gente poderia fazer? O que é que você poderia sugerir? O que é que a gente poderia refletir sobre isso? Nessa questão de mudança desse cenário. Acho que eu posso falar sobre 3 eixos. Tem um eixo que é cultural, né? Nós precisamos educarmos uns aos outros com relação a isso, né? Então, assim, antes da gente fazer aquela piada com a pessoa dizendo, você é muito frágil, coisinha de frescura, mimimi, vai ter que procurar psicólogo, vá tomar uma cerveja, vá arrumar uma trouxa para lavar de roupa. Então, antes da gente
minimizar e fazer disso uma piada, achando inclusive que está até ajudando a pessoa, que a gente se eduque, né? Para reconhecer que existem adversidades, a gente fica triste, todo mundo fica triste, todo mundo tem essa possibilidade, mas a gente não está falando disso. A gente está falando de quando uma pessoa, de fato, não consegue mais dar conta da sua vida ou do seu cotidiano com os recursos internos que ele possui. Então, que a gente não negligencie. E quando a gente vir que alguém está fazendo isso, que a gente chame, que a gente eduque. Olha, não é assim. Eu acho que a gente tem que ter não só empatia, mas cuidado efetivo. Então, acho que essa é a primeira coisa, é cultural. A segunda é a gente... aí uma política pública voltada para isso. Hoje, se a gente vir todas as políticas de saúde mental, os equipamentos, os profissionais abarrotados de pacientes, as condições de trabalho, né? Com todo o esforço que se faz, os profissionais lutam bastante por isso, a gente ainda não tem uma política de saúde mental. Infelizmente, retrocedemos muito nos últimos anos com relação às políticas de saúde mental. Na América Latina, certamente, no Brasil também. Então, eu acho que tem aí um olhar, né, para as políticas públicas de saúde mental que precisam existir, porque a saúde complementar, ela é super importante. Eu sou uma profissional de saúde complementar, né? Eu estou ali na minha clínica privada, etc. Mas é preciso que haja né, essa estruturação da saúde pública para que a saúde complementar seja de fato complementar, né? E a terceira é que a gente faça mais campanhas, que a gente produza mais materiais, que a gente faça mais lives como essa, que a gente consiga fazer uma discussão maior, nós profissionais, aqueles interessados, todos que trabalham com saúde, todos que têm a saúde como causa da sua vida profissional, que também faça isso. Por isso que quando dizem assim, Samela, você topa fazer uma live? Samela, você topa fazer uma entrevista? Samela, você topa escrever alguma coisa? Eu nunca digo não, porque eu acho que a gente está fazendo um trabalho que é, acima de tudo, um trabalho social importante de divulgação daquilo que é tão relevante, que é a saúde mental, que é a saúde emocional, que é o autoconhecimento, que é essa jornada de evolução que a gente precisa fazer, porque senão a gente fica... eu sempre digo, quando o sofrimento psíquico, ele vai nos deixando cada vez menos humanos. Né? E quando eu digo humanos, é cada vez menos felizes, cada vez menos alegres, cada vez com menos potência de construirmos os nossos projetos de felicidade, cada vez menos sociais, então, e cada vez mais fazendo danos para os outros e para a gente mesmo. Então, antes que isso aconteça, vamos cuidar da gente. Buscar ajuda e cuidar. Tem muitas perguntas aqui que chegaram. Ó, psiquiatra também faz psicoterapia? Alguns Bem sim. aleatórias as perguntas, viu? Alguns sim, alguns sim. Você tem psiquiatras que são psicanalistas, né? Excelentes psicanalistas. Os psiquiatras, eles têm uma formação médica, eles têm uma preocupação com os processos fisiológicos, mas todos os profissionais que eu conheço, excelentes profissionais, todos eles trabalham em conjunto com o psicólogo. Eles sabem do valor da terapia para além das questões químicas, neuroquímicas, que muitas vezes acompanham o sofrimento psíquico, né? As questões emocionais. Então, ele é um médico, né? E ele tem essa especialidade, mas alguns vão além, fazem formação, né? Eles não são psicólogos, então eles não podem fazer avaliação psicológica, a não ser que eles façam também uma formação em psicologia. Mas eles podem sim ser terapeutas ou psicanalistas, com abordagens que eles façam formação. Então, a resposta é assim. Inclusive, Freud era médico. Outra pergunta ainda relacionada à psiquiatra. Se eu precisar de medicamento, o meu psicólogo vai indicar para eu ir ao médico? Porque tem muita gente que ainda tem dúvida, né? Psicólogo e psiquiatra. O psicólogo, ele não vai receitar nenhum tipo de medicamento. Muitos de nós, principalmente aqueles que trabalham mais diretamente com saúde mental, com psicose, com
crises agudas, né, das doenças de psicose, sociopatia, etc., conhecem muito bem da farmacologia, estudam a farmacologia, mas eles não receitam e não podem receitar. E isso é parte exclusiva do médico. Assim como só o psicólogo pode fazer avaliação psicológica, só o médico pode receitar a medicação. Mas sim, quando um psicólogo ele conhece, ele faz o diagnóstico do quadro, e ele entende que... Eu tive uma paciente uma vez, eu atendia no Onofre Lopes, lá no comecinho da minha jornada. Eu me lembro sempre dessa paciente, porque foi uma paciente que ela chegou com aquela coisa quase catatônica, né? Aquele olhar parado, aquela coisa. Então, o restinho de força que ela tinha levou ela até o ambulatório e a gente começou ali. Mas eu sabia que para que ela conseguisse ter a capacidade de fazer uma reflexão, de fazer, de retomar as suas memórias e aquilo e ir reprocessando aquilo, ela precisaria ter o mínimo de força egóica para aquilo, né? O mínimo de força interna, do ego. E para isso ela precisava de algo que não era só da psicologia, que era sim neuroquímico. Então falei com o psiquiatra, ele viu, passou o antidepressivo correto, e aí ela começou a ter de novo a capacidade de ter insights, né, como a gente chama, de ter um pensamento elaborado, e aí a gente conseguiu fazer a terapia. Então, foi o primeiro caso que eu peguei, assim, mais grave, né, de depressão, e eu lembro bem dele, me marcou bastante. Então, sim, o psicólogo ele vai encaminhar para que o psiquiatra faça a medicação correta e os dois vão acompanhar esse quadro juntos. Em geral, se trabalha muito em conjunto. No Instituto Personale tem psiquiatra também ou só psicólogo? Olha só, eu acabei essa semana passada, eu não vou falar o nome dela, porque a gente ainda não apertou a mão, uma psiquiatra maravilhosa que tem um interesse muito grande de estar ali com a gente, ela gosta do conceito, do espaço, enfim, e a gente está quase chegando lá. Então, daqui a pouco a gente vai ter lá a nossa psiquiatra lá junto com a gente. É o que eu percebo acho que acredito que em virtude de toda essa situação da pandemia, de toda essa necessidade desse cuidado da saúde mental, mas é uma escassez de psiquiatra, né? Todos com a agenda lotada. Exato. É difícil marcar quando você precisa. Exato, porque é aquilo que eu falei, né? A gente chegou num patamar que a gente tem muitos casos críticos, então os consultórios estão abarrotados de casos graves, né? Muitas vezes, e aí a agenda desses profissionais está sem essa... Né? Se a gente tivesse um trabalho preventivo fortalecido, a gente teria um pouco mais, né, de diluição dessa agenda de trabalho dos profissionais. A Ana Paula aqui, psicóloga também, falando que um trabalho em conjunto ganham todos, né? Psicólogo e psiquiatra. É mais fácil para o psicólogo e é mais fácil para o psiquiatra, tendo esse acompanhamento mútuo, eu acredito, né? Com certeza. Olha, eu vou te dar um exemplo. Não só o psicólogo e psiquiatra, essa dobradinha que a gente conhece tanto. Mas, por exemplo, a gente tem no Instituto, a gente tem a sala de integração sensorial e a gente tem né, algo que a gente oferece que é psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, psicomotricista. Então, você tem a sessão com psicólogo, quinzenal, você tem também... Aí você vai variando e dependendo do quadro, a gente vai fazendo 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Então, assim, a criança, por exemplo, com transtorno de espectro do autismo, ele não vai precisar só do psiquiatra e do psicólogo, do neuro e do psicólogo. Ele vai precisar da fono, ele vai precisar da psicomotricidade, ele vai precisar da terapia ocupacional. Então, você tem essa questão multidisciplinar, né, multiprofissional, ela é super importante. Então, quando você trabalha integrado, quando você vê o sujeito de uma forma integrada, é óbvio que a gente ganha muito, e quem ganha mais é quem é assistido integralmente, né? Voltou. Tinha travado, Samila. Como escolher um bom psicólogo? Como escolher o psicólogo? Primeiro, veja as referências do trabalho, da sua formação, quais são todo psicólogo, ele nasce generalista. A nossa formação é generalista, né?
Houve um tempo que nem era tão assim, mas hoje em dia passei muito tempo dedicada também à formação de psicólogos, então a nossa formação é generalista. Mas com o tempo, com a nossa jornada, a gente vai se dedicando mais a alguns casos, né? Algumas especialidades. Então, eu sempre digo, vejam essas especialidades, quais são aquela área que aquele psicólogo tem um pouco mais de, é, né, de trabalho, de dedicação, de pacientes, etc. E certamente esses profissionais são mais indicados do que ficar pensando especificamente nas abordagens. Se bem que é legítimo pensar nas abordagens, mas pensar em como esses profissionais trabalham aquilo que a gente entende que é a nossa demanda é muito mais interessante. Olha aqui essa pergunta. Como eu sei que chegou a hora de parar, que já está ok a minha terapia? Isso é um processo que se A dá alta, né? a alta. Isso é um processo que se dá em conjunto. Eu sempre digo que a alta é algo que os dois se dão, né? Eu nunca vi na minha prática profissional uma alta que fosse assim, olha, eu tô de alta, tá? E o psicólogo diz assim, não, acho que não. Uhum. É porque é um processo de fato conjunto. Às vezes a gente acha que existem uns processos de resistência também. Então, muitas vezes a gente está começando a fazer algumas desconstruções que doem mais, e a gente diz, não, eu tô bem já. Olha, já consigo fazer tal coisa, então quero tá bom já. E aí o psicólogo vai mostrar, né, até pelo próprio processo, que as coisas não estão ainda daquela forma, né? Mas a alta, quando ela se dá, ela é um processo que os dois entendem, né? Porque aí você já chegou num ponto que você consegue fazer essa análise sobre si mesmo. Existe alguma terapia que tenha resultado mais rápido? É como eu disse, né? Por exemplo, protocolos para determinados quadros. Isso existe, né? Em algumas abordagens. Então, quando você vai, por exemplo, como eu falei da MDR, se a gente chegar lá e eu tenho, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem 5 focos, né? Porque tem paciente que chega lá com um foco só. Olha, minha demanda é essa, eu tenho isso, a gente estabelece o foco, vai trabalhar aquilo ali. Eu digo, olha, então é um protocolo de 8 sessões, de 12 sessões, e ali a gente faz aquele trabalho. Mas eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela tem 5 focos, né? Em geral, a gente estabelece, em geral, 12 sessões para cada foco, né? Então, eu digo, então, essa é mais ali arrumadinha, né? Mas isso não é uma prática de todas as abordagens. Então, muitas vezes, a gente passa um pouco mais de tempo ou um pouco menos de tempo com aquela demanda. E o que eu digo sempre o que pode levar mais tempo? Duas coisas são importantes. Uma é a complexidade do quadro, né, daquilo que a gente traz, né? E a outra é a capacidade que a gente também está naquele momento para conseguir fazer todos os reprocessamentos, ressignificações, etc., etc., daquilo que a gente está vivendo. Então, esses elementos são muito importantes para definir se aquilo vai ter se aquilo vai ser um processo mais rápido ou mais demorado, né? Mas, enfim, existem muitas respostas para isso. Então, a resposta é sim e a resposta é não. Na verdade, você vai, inicia o processo e aproveita o processo, sem se preocupar com o final, né? De repente você vai perceber e chegou lá o momento, é verdade, o momento que você espera. Isso é verdade. Mas eu tenho pacientes também, por exemplo, que eles dizem assim, Samela, eu estou pagando aqui e eu preciso me planejar financeiramente, né? Eu não posso ficar numa terapia que eu não saiba quando vai acabar, porque eu peguei aquele dinheiro ali, eu vou investir porque eu sei que eu preciso, etc, etc. Então, nesses casos, eu sempre oriento que procure um processo que tenha realmente os protocolos mais definidos, porque aí a gente se organiza financeiramente para aquilo. O pior é dizer assim, como eu não sei também como é que vai ser, então eu vou lá, eu entro e depois eu não consigo finalizar e aquelas coisas não ficam fechadas.
Então, eu digo, se há uma questão financeira, que hoje todos nós estamos numa crise financeira no Isso, Brasil no há anos. momento, né? Então, as abordagens com protocolos fechados, elas ajudam nesse sentido. A Lenise está perguntando aqui, ela já é acompanhada por um psiquiatra, precisa de um psicólogo? Todos os casos que eu vi, todos sem exceção, que fazem uso de medicamento, que têm um acompanhamento psiquiátrico, precisam sim de um psicólogo e de uma psicoterapia. Uhum. Tem uma pergunta também aqui da Maria do Socorro. Ela quer saber sobre a questão, o que é que você acha do serviço no SUS, nessa área, desse atendimento no SUS, nessa área. É aquilo que eu falava, né, anteriormente. Eu falei do serviço público, mas, gente, posso falar isso sem problema. Eu sou muito amiga de pessoas que são das operadoras de plano de saúde, mas tanto um como o outro sofrem muito tanto nos equipamentos como dos profissionais para fazer os atendimentos adequados. Então, o que a gente vê é que pela falta, muitas vezes, desse equipamento que a gente precisa, né? Quando eu falo do equipamento, é da estrutura que a gente precisa, e daquilo da remuneração do próprio profissional, você acaba fazendo com que os atendimentos sejam atendimentos de 20 a 30 minutos, espaçados, às vezes ali limitados demais, mas sem uma técnica específica que dê amparo para que ele seja um pouco mais fechado e reduzido em termos de protocolo. E o que acontece? Aí a gente acaba adoecendo o profissional né, o sujeito que está ali procurando ajuda. Como eu disse no início, acho que o SUS, a gente tinha evoluído bastante, mas a gente tem perdido muito, a gente tem regredido muito, as políticas de saúde mental perderam muito nos últimos anos, e hoje eu digo, sem medo também de errar, que a gente está passando por um problema muito sério com os atendimentos de saúde pública nesse. Os CAPs não estão mais dando conta, né? E agora, nesse momento, eu estive com o prefeito de uma cidade, eu não vou falar aqui porque não me foi autorizado, mas a gente estava discutindo os índices de alcoolismo e uso de drogas por adolescentes e jovens adultos naquela cidade. Por quê? Porque as pessoas já não têm mais ocupação, perderam seus trabalhos. Então, assim, o que sobra? Não tem equipamento cultural, não tem isso, não tem aquilo. A pandemia, que também é um fator agravante, essas pessoas buscaram aquilo que era mais fácil e rápido para lidar com a realidade. E as piores soluções. Então, o alcoolismo, né, com as bebidas mais baratas, e o crack, que é uma droga muito danosa, mas muito barata. Então, nessa cidade que a gente estava discutindo, né, o CAPS não está dando conta. E aí a gente estava pensando junto em que outras possibilidades a gente teria, não com o Instituto, mas com outras coisas, né? Eu também sou diretora regional do SESC, então a gente estava pensando em outras formas da gente trabalhar ali. Então, assim, o SUS, infelizmente, a gente vai encontrar problemas muito sérios. Até mesmo em termos de psiquiatra é difícil também, até pelos planos de saúde também, não é? Os poucos que atendem não tem vaga, não tem horário. Não tem, é verdade. É aquilo que eu falei, né? A gente está vivendo um momento de tratamento de crise porque a gente não olhou a prevenção, então a gente está com os profissionais com as agendas bem abarrotadas. Ótimo. Samuel, então, para quem está aqui, acompanhou a nossa live, que a gente está passando dos 40 minutos, se você pudesse trazer dicas, né, da importância, o tema da live, por que as pessoas não cuidam da saúde mental. Então, vamos dar motivos para que elas cuidem da saúde mental e um passo a passo para que esse passo seja essa decisão de se cuidar, de buscar esse autocuidado, esse autoconhecimento seja tomada, mesmo diante dessas dificuldades e dessas barreiras. Tá. Então, assim, a primeira coisa é não tenha medo de assumir alguma impossibilidade de lidar com a vida cotidiana que a gente esteja eventualmente enfrentando. Isso não é só com você, isso não é só com uma pessoa,
Isso não é algo que, é porque, sabe, assim, isso é porque é comigo, é porque eu tenho uma culpa muito grande, é porque eu sou amaldiçoado pela vida, ou etc. Isso não é verdade. Muita gente que muitas vezes diz que é muito forte, muito isso, passa pela mesma coisa que você. Então, não se ache menor pelos sofrimentos que o ser humano, enquanto humano, passa e faz parte da vida. Segundo procure ajuda e não vá por outros caminhos. Procure ajuda especializada. Às vezes as pessoas dizem muito assim, né? A gente vai, não precisa de psicólogo. Se você fizer atividade física, no final de semana, você estiver com seus amigos tomando uma cervejinha e no final você faça não sei o quê, pronto, isso tudo resolve. E não é assim. Não é assim. Uhum. Essas coisas, elas funcionam quando a gente está bem, aí para a gente ficar melhor, né? Mas quando a gente já não está conseguindo dar conta de algumas coisas e não está conseguindo fazer essa síntese sobre aquilo que a gente vive, sobre aquilo que a gente viveu e aquilo que a gente quer viver, para dar um sentido de identidade de quem nós somos e o que nós fazemos aqui na Terra, quando isso se dá, não é a cervejinha que vai curar, não, e muito menos a droga, etc. Então, não se automedique, não fique procurando no mercado negro né, todas as drogas, Medicamentos. todos os antidepressivos e ansiolíticos que estão ali. Procure uma ajuda especializada, porque esse é o caminho correto. E terceiro, vamos olhar para o outro também. Porque às vezes o outro está adoecendo ali do lado, e às vezes o outro é o nosso filho, é o nosso irmão, é o nosso pai, é a nossa mãe, que a gente vê que tem algo errado, mas a gente prefere negar e dizer, não, eu acho que vai passar, eu acho que é uma fase, não precisa de nada, não. Uhum. Ajude, converse, porque às vezes pode ser tarde, né? E a gente podia ter feito alguma coisa antes, né? Procure encaminhar, falar sobre possibilidades de procurar ajuda especializada. Eu diria que se a gente fizer, se a gente tomar pé dessas três coisas, já é 90% do caminho andado. Olha aí, que bom. Samila, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, participando desse Janeiro Branco. E mais uma vez eu quero lhe parabenizar pelo Instituto Personale. Fala um pouquinho do Instituto Personale para quem está aqui, que ainda não conhece Meus, essa nova clínica, né, um novo espaço que chega com estrutura tão boa e com tantas opções para quem quer buscar esse autocuidado, esse processo terapêutico. É um sonho realizado, o Instituto. Eu sou psicóloga e mesmo tendo passado tantos anos numa carreira de nem educação, né, em educação superior, etc., mas eu nunca deixei de ser psicóloga. Sou filha de psicóloga, tenho filha psicóloga. Então, assim, para mim, a realização de um sonho mesmo da nossa família de ter produzido a possibilidade de um espaço tão diferenciado, né, onde a gente tem ali mais de 25 profissionais, hoje está quase 30 profissionais hoje na Personale, entre psicólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricista, fono, enfim, para pensar o cuidado de maneira integral, para ter um ambiente muito bem pensado para essa proposta que nós temos, que é de permitir e dar a possibilidade da autoria da vida para as pessoas, com aparelhos, com muita tecnologia, então protocolos muito diferentes, né, que a gente está aqui trazendo, com uso de realidade virtual. A gente tem o protocolo de estimulação cognitiva, tem os protocolos de fobia, tem a MDR, tem todas as abordagens de base analítica, gestalterapia, fenomenologia existencial. Uhum. Enfim, a gente tem lá os psicólogos mais diversos, transpessoal, que trabalham, são muito competentes, porque foram escolhidos por mim especificamente. Eu fiz questão de ver cada um daqueles que estão ali. Então, assim, e com terapêuticas voltadas mesmo para aquilo que a gente entende que são importantes para a cidade de Natal. E eu estou muito feliz de ter conseguido chegar nesse momento da minha vida, com 50 anos, podendo realizar esse sonho em família, com a família e para outras famílias. Então, estou muito feliz. Ótimo, muito obrigada, parabéns. Eu digo muito obrigada pela clínica, né? Que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, eu digo assim, a viver bem, a buscar essa ajuda necessária
e também por estar aqui compartilhando tanto conhecimento com a gente. Muito Eu, bom conversar com você sempre, Samila. eu que agradeço, minha querida. Parabéns de novo a vocês. Vocês fazem um trabalho excepcional e eu espero que cada vez mais vocês possam atingir mais pessoas que consigam cuidar da sua saúde e viver bem. Ótimo. Obrigada, Samila. Boa noite a todos. Um beijo, querida. Tchau. Beijo. Outro.